Então vamos lá. Esse aqui é a nossa aula de revisão sobre a corrente alternada, né? Então eu vou fazer uma revisão sobre o assunto de corrente alternada, ainda aquela parte introdutória sobre a forma de onda, que essa forma de onda é importante a gente saber conhecer bem para quando for trabalhar com esse tipo de sinal, a gente não ter dúvidas, ok? Então vamos lá, começando. Aqui, onde eu vou colocar uma linha vermelha, é onde a onda, a onda não, o valor de tensão é igual a zero. Então isso significa que nesses pontos onde a onda está cruzando essa linha vermelha, aqui, esses 4 círculos vermelhos, momentaneamente a tensão ela fica igual a zero. Só que como essa onda ela continua variando, então ela fica zero só por um breve instante e depois continua modificando o seu valor. Aonde eu vou colocar uma linha em azul agora, é onde são nossos valores de zero até o valor máximo desse sinal. Então vamos identificar esses pontos. Esse ponto máximo na parte de cima, onde essa onda aparece 2 vezes, aqui e aqui, isso aqui nós chamamos de picos, picos de tensão. E existe também os picos de tensão aqui embaixo, que são aqui e aqui também. Então, quando a gente fala, a rede elétrica apresenta um pico de tensão, então, os valores máximos que estão sofrendo modificação. Então, nós temos 2 valores máximos, né? 2 picos máximos de tensão. Em cima, são os picos de tensão positivo. E embaixo, os picos de tensão negativo. E eles têm um valor padronizado. E qual seria esse valor aqui? Vamos colocar aqui do lado direito. Vamos considerar a nossa rede elétrica, né? A rede elétrica residencial. As nossas tomadas, nós sabemos que é 127 volts AC. Beleza? São 127 volts AC. Só que esse 127 não é o que seria o pico máximo. Os picos máximos são, na verdade, 179,60 volts, tanto para mais quanto para menos. Esse aqui são os valores máximos de
de pico de tensão. E qual é a importância de a gente saber isso daí? Existe um equipamento chamado DPS, por exemplo. O DPS, ele funciona justamente para evitar queimar aparelhos residenciais, né? E eles têm um valor máximo de tensão de trabalho. E esse, por exemplo, está aqui, ó, vou colocar aqui no canto direito, na parte de baixo. Esse daqui é um DPS, ele é como se fosse um para-raio eletrônico. E ele trabalha justamente nesses pontos de pico máximo e pico mínimo de tensão. Então, quando eles têm esses picos máximo e mínimo, quer dizer que a nossa rede elétrica sofre variação, né? Por exemplo, quem nunca, na verdade, os mais velhos que tinham esse hábito, né, de dizer, faltou energia em casa, né? Aí o que o pessoal dizia? Desliga tudo, porque quando voltar a energia, pode ter um pico de energia, né? Então, quando a gente falava isso daí, esses picos de energia, é justamente nesses pontos de máximo e mínimo do sinal senoidal. Professor, qual é a fonte dessa tensão aí? São geradores de energia, por exemplo. Aonde eu trabalho é uma usina termoelétrica. Então, lá na usina tem geradores elétricos que geram esse sinal. Hidrelétrica também, e por aí vai. Esse DPS tem numeração? Tem sim, ele tem classe de tensão. Opa, acho que eu ouvi alguém perguntando aí no fundo mais alguma coisa. Assim, porque para atingir esse pico aí de 179 volts, qual é a origem dele de tensão lá do início? Ah, tá. Não, essa onda aqui, ela já é em 179 volts. Se a gente pegar um osciloscópio, que é um medidor de onda, ele vai mostrar esse valor de 179. Aí você vai perguntar de mim, então da onde eu tiro esse 127, né? É porque esse 127, ele obedece essa relação aqui, que eu vou colocar do lado direito, ó. É a tensão, que eu até falei, que é a tensão eficaz, ou tensão RMS. É a tensão de pico, né? Dividido pela raiz de 2. Se você pegar na sua calculadora esse valor de 179,6 e dividir pela raiz de 2, você vai observar que você vai encontrar o valor de 127 volts. Pode pegar aí na calculadora. A conta é essa daqui, 179,6 dividido pela raiz de 2. Vai dar aproximadamente 127 volts. Veja aí se vocês conseguem achar também esse mesmo valor. Conseguiram encontrar? Fizeram aí a conta? Meu Deus, 126,999. Isso, é 127, né, que é o que a gente chama. 126. 126,99, dá para considerar os 127.
Então, respondendo aí a sua pergunta, esse 179,6 já é o máximo de tensão na nossa tomada. Ele apresenta esse valor aí. E esse valor de 127 é o valor eficaz, é o que o nosso multímetro, quando a gente coloca um multímetro para ler, ele vai enxergar esse valor de 127. Ok? O DPS, que é esse equipamento aqui, ele não trabalha no 127, ele trabalha nos picos máximos de 179 positivo e 179 negativo. Ele trabalha justamente nessa faixa de tensão para evitar fuga de excesso de corrente nos nossos equipamentos residenciais para que eles não queimem. E uma pergunta. Pode fazer. Num quadro, quantos DPS a gente pode colocar? No quadro você pode colocar, se sua casa for monofásica, você coloca pelo menos um. Porém, se você quiser uma proteção a mais, porque a norma ela deixa como opcional, você pode colocar um DPS no neutro também. Então, se sua casa for monofásica, 2, se for bifásica, né, 3, e se for trifásica, você coloca 4 DPS. Esse valor de pico de 179, ele vale para 127 e também para 220? Não, para 220 ele já vai ser outro valor. Esse valor aqui que eu vou colocar agora. Você está vendo que a fórmula tem tensão de pico, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer ao contrário. Qual é a tensão de pico? Que no caso aqui você vai pegar tensão... Deixa eu escrever aqui normal. Quando eu quero descobrir tensão de pico, né, eu multiplico por raiz de 2. Essa tensão eficaz aqui. Vai multiplicar pela raiz de 2. Então, qual vai ser a tensão eficaz para 220? Porque 220 não é o pico. 220 é a tensão eficaz, o que o nosso multímetro consegue ler. Então, você vai multiplicar 220 vezes a raiz de 2. Certo. Então, nesse caso, a tensão de pico para tensão 220 vai ser de 311,12. Beleza, eu vou colocar um vídeo aqui de um canal do YouTube também. Deixa eu só compartilhar aqui. Me avisa se estiver aparecendo aí a tela do YouTube aí. Sim. Tá, então, o que está acontecendo aqui? Eu acredito que não vai dar para ouvir o áudio, mas eu vou explicar a imagem. Depois eu coloco esse link desse canal aqui para vocês assistirem depois com calma. O que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma lâmpada, um DPS. Pode ver que aqui em cima, do lado direito, na parte de cima, ele deixou descascado o fio para fazer o teste de sobrecorrente, né? Sobrecorrente não, de pico de corrente, pico de tensão. Então, o que vai acontecer? Está mostrando aí a lâmpada funcionando e ele vai colocar aqui nessa parte do fio em aberto um surto de tensão, né? Ele está fazendo demonstração que está utilizando o EPI, essas coisas.
Então, vocês estão vendo que o DPS não está conectado. Então, ele vai fazer a simulação do surto. Então, por exemplo, aí aconteceu um surto de tensão, né? O que pode acontecer? Durante chuvas, né, por exemplo, pode acontecer um pico de tensão devido a um raio na linha de transmissão, né, na linha de distribuição. Então, o que vai acontecer? Pode ver que agora ele vai conectar de novo. A lâmpada ela queimou, na verdade, né, sem o DPS. Ou seja, teve um pico de tensão além do que a lâmpada suporta, e esse pico de tensão ocasionou a queima da lâmpada. Agora ele vai fazer o mesmo teste com o DPS conectado. Ou seja, o DPS, uma fase vai para o DPS, nessa parte de cima, e a parte de baixo do DPS vai para um sistema de aterramento. E aí ele vai fazer o mesmo teste. Está demonstrando que a lâmpada está funcionando. E vai aplicar o surto de tensão aqui onde ele está indicando aqui em cima. Ó, fez um surto, segundo, um terceiro surto. Acredito que agora ele vai mostrar que a lâmpada está funcionando normalmente. Ou seja, com o DPS, mesmo tendo surto de tensão na rede elétrica, o DPS protegeu o equipamento, impedindo que aquele surto de tensão chegasse na lâmpada e queimasse ela novamente. Tá ligado na fase, né? Isso, você liga, você faz desse jeito como está aqui. Ó. Deixa eu retornar aqui. Nessa parte aqui de cima, onde eu dei a pausa no vídeo, você vai ligar a fase. Na parte de baixo, você vai ligar o aterramento. Ok? Então, por isso que ele colocou em verde aqui. Todo cabo verde é sistema de aterramento. Cabo em azul é neutro. Ele disparou? Ok, esse DPS não, ele não disparou não. Isso daqui não confundam surto de tensão com sobrecorrente. Quem protege sobrecorrente, por exemplo, foi um excesso de corrente aí na rede elétrica, o disjuntor vai desarmar. Mas isso aqui é um surto de tensão. Vamos dizer, passou de 127 para 150 volts, rapidamente. Mas não desarmou o disjuntor. Quem vai proteger esse equipamento aqui é o DPS. É como dizer, quando vai embora a energia, né? Isso, é mais comum. Por exemplo, vocês podem observar que quando falta energia e retorna, a energia, para quem tem aquelas lâmpadas amarelas ainda em casa, pode observar que aquela lâmpada ela fica variando o brilho, né? Fica mudando o brilho da lâmpada. Então, está tendo uma oscilação na rede elétrica. Se você tiver esse DPS, essa oscilação você não consegue observar. Ok? Mostrando aí de novo, né? Que ele aplicou o surto e mostrou que a lâmpada continua funcionando normalmente. Ok? Deixa eu retornar aqui para a explicação que eu estava. Então, como é que a gente vai saber comprar, né? Geralmente, 127 volts, ele suporta até 200, 210 volts. E para 220, ele suporta até 380, se não me engano. Então, por isso que é importante você saber em que tensão você vai trabalhar para você comprar esse equipamento aqui certo.
Então, mais uma vez, é por isso que é importante nós sabermos essa definição. Para que eu vou comprar um DPS? Para justamente quando eu tiver um pico de tensão, por exemplo, a tensão é até 179. Só que naquele momento que faltou energia e retornou, em vez dela de fazer essa onda bonitinha como está desenhado aí, ele na verdade subiu um pouco mais esse valor para depois normalizar dentro dos 179 normal. Então, esse pico excedente aqui, ó, que eu desenhei, é o que o DPS vai proteger. Para calcular o período do pico, tem como fazer aí? Essa variação aqui, não esqueça de colocar no mudo aí, colega. Vamos lá, a questão do período, né, que foi a dúvida aí do geral do pessoal. Deixa eu apagar essa parte aqui e vou apagar essa parte aqui embaixo. Período, né? Então vamos lá. Período é o tempo necessário para repetir o sinal senoidal. Então, vamos lá. Vejam que nesse ponto aqui que eu vou marcar em vermelho, aqui no 0, vai começar o sinal. Sobe, vai para o pico máximo, vai para o 0, vai para o pico negativo e volta aqui para esse 0. A partir desse terceiro 0 aqui, ele começa a repetir o sinal. Ó. Podem observar que ele vai começar a repetir. O tempo que ele sai desse ponto 1 ao ponto 2, que é o ponto que começa a repetir, nós chamamos de período. E a frequência, que é o segundo conceito que temos aí, são quantas são quantas ondas são repetidas em 1 segundo. Dentro de um período. Ou seja, se essa onda demorar 1 segundo, então a frequência é de 1 Hz. Esqueci de escrever aqui que frequência é dado em Hertz. Então nós temos uma relação entre período e frequência. Como é que é dado? A frequência ela é calculada. Se eu disse que são quantas ondas são repetidas em segundo, então eu pego 1 dividido pelo período, que disse que período é representado pela letra T. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos dizer que essa onda ela tem um período. Essa onda ela tem um período de 0,25 segundos. 0,25 segundos. Qual é o valor da frequência com esse período de 0,25?
Então, nesse caso aqui, você vai pegar esse 0,25 aqui embaixo, no período, e você vai dividir 1 por 0,25. Tá dando 4. Positivo. Então, nesse caso aqui, essa resposta é 4 Hz. Deixa eu escrever melhor aqui. Então, quando eu digo que uma onda demora 0,25 segundos, ela demora 0,25 segundos para fazer uma onda. Qual é a frequência? É pegar aquele tempo. Na verdade, você vai pegar 1 e dividir pelo tempo que você informou no exercício, por exemplo, que eu coloquei aí. E o contrário também pode ser feito. Se eu colocar esse período aqui no lugar da frequência e colocar a frequência aqui no lugar do período, eu consigo calcular qual é o período de um sinal informando a frequência. Então, por exemplo, qual é o período da nossa rede elétrica, né? Sabendo que a nossa rede elétrica é 60 Hz. Agora é o contrário, né? Eu estou dando frequência. Então, observando aqui a seta, né? Eu vou colocar a frequência aqui embaixo e o período vai ficar aqui em cima. Então, você vai pegar 1 e dividir pela frequência, que nós vamos conseguir calcular o período. Zero vírgula 016. Positivo. Então, 0, vou apagar essa parte aqui em cima, para a gente começar a aproveitar essa parte aqui em cima. Então, quando eu quero saber período, eu faço só o cálculo invertido, né? Eu divido a frequência por 1. Nesse caso, a nossa frequência é de 60 Hz. Então, a cada 0,016 segundos, nós temos uma onda dessa sendo feita na nossa tomada. Ou seja, nós temos uma variação muito rápida de sinal na corrente alternada. Agora, não sei se os colegas que me perguntaram aí no meu WhatsApp se estão presentes aí. A fórmula é dessa forma aqui. É 1 dividido pelo período para calcular a frequência. Ok? Não esquecendo que quando eu trato de frequência, a unidade é Hertz, que é esse Hz. Ok? Teve um colega que, por exemplo, colocou tensão, né? Nós não estávamos falando de tensão quando falamos em frequência. Frequência é uma unidade, tensão é outra unidade. São variáveis diferentes na parte elétrica. Ok? Alguma pergunta? Alguma pergunta até agora? Alguma dúvida?
Então, colegas, por isso que vocês podem observar que como o tempo de alternar da parte positiva para a parte negativa daqui desse sinal é muito rápido, né? Olha aí, ó, 0,016 segundos. Por 0,016 é o tempo que ele demorou para ficar positivo e negativo. Isso ele faz 60 vezes em 1 segundo. É por isso que quando nós colocamos um multímetro na escala de tensão, ele não vai medir 179, ele vai medir 127, porque é a tensão que ele consegue enxergar eficaz, é o quanto efetivamente o multímetro consegue enxergar. Isso daí explica porque os produtos do Paraguai queimam, né, professor? Porque o do Paraguai 50 Hz, né, dá 0,02, que nem o senhor botou no exercício, né? Mais rápida a frequência, né? Isso, na verdade, a nossa frequência é mais rápida do que a deles, né? É ao contrário, né? É, isso. Tá? Ou seja, o que quer dizer esse sinal ser mais rápido, né? Eu vou apagar tudo aqui e vou colocar novamente aqui o sinal. Tá? Vou colocar aqui. Por que aqueles produtos do Paraguai queimavam? Por exemplo, o nosso sinal é 60 Hz, o deles, na verdade. Eu não sou tão bom de desenho, mas vou tentar desenhar parecido. Lembra que eu falei dos picos máximos, né? Os picos máximos e mínimos. O nosso período, a gente acabou de ver que é 0,16. E no exercício, né, que eu coloquei, 0,02. Isso significa que eles, eu vou colocar em, deixa eu ver que cor, acho que em verde. Isso significa que o sinal deles é um pouco mais demorado. É um pouco mais demorado. Ele demora mais tempo nos picos. É como se fosse, na verdade, esse sinal deles fosse um sinal mais achatado em cima. E o sinal deles demora um pouco mais para repetir. O que isso quer dizer? Que quando o nosso sinal já está começando a diminuir, o equipamento deles ainda precisaria de um pouco mais de tempo para continuar funcionando. E isso aqui na parte positiva. E na parte negativa, no momento em que eles precisariam de estar no momento negativo, o que está acontecendo? O nosso sinal já está invertendo de novo. Então, isso, durante um longo período de tempo, vai acabar ocasionando a queima do equipamento por estar em frequências diferentes, né? Aqui em verde, ele está em 50 Hz, né? E aqui em vermelho, em 60. Ou seja, posso utilizar um equipamento 50 Hz em 60? A resposta é não. Você vai acabar queimando esse equipamento. Por mais que ele comece a funcionar por um tempo, mas depois de um período de tempo, ele vai acabar queimando. Então, isso justifica, assim, a parte que você perguntou. Justifica porque equipamento paraguaio queimava aqui no Brasil. Ok? Então, essa é a parte que eu acredito que ficou na dúvida aí de alguns colegas na parte de frequência, do cálculo da frequência. Ou seja, quando eu quero frequência, a fórmula é 1
dividido pelo período, pelo tempo que foi dado. E o contrário também acontece. Eu poderia ter dado período e querer saber, na verdade, eu poderia ter dado frequência e querer saber o período. Ok? Alguma pergunta, algum questionamento aí? Então, essa parte aí é a parte sobre a introdução da corrente alternada. Ontem eu falei sobre a potência trifásica, né? Vou apagar aqui. Potência trifásica. Eu vou colocar aí monofásica também, porque eu falei da monofásica. Né? A parte monofásica foi aquela parte que eu coloquei, que era tensão vezes corrente vezes fator de potência. A trifásica leva o mesmo conceito, tensão, corrente, fator de potência, vezes raiz de 3. Tá? Essa parte aqui, antes que alguém pergunte, o senhor falou sobre rendimento, lá é parte de motores. Aqui, equipamento qualquer, exceto motores. Ok? Lembrando também que redes bifásicas nós podemos considerar igual a monofásica. Ou seja, a minha rede é bifásica. Então, aqui eu vou colocar 220 na potência. A minha rede é 127, então você vai colocar o 127 aqui na potência também. Onde nós podemos utilizar esses dois conceitos, né, essas duas fórmulas aqui, para saber, por exemplo, qual o disjuntor geral da nossa casa. Um exemplo daqui, né? Um exemplo a ser aplicado como prática na residência. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, né? Vamos considerar uma casa com 8 quilowatts de potência, a gente chama de potência instalada. Potência instalada, isso quer dizer o quanto de tomadas eu tenho disponível dentro da minha casa e somando todas as tomadas, o quanto de potência eu tenho. Considerar uma casa com 8 kW de potência instalada e alimentada com 127 volts. Qual será o disjuntor geral para essa casa? Sabendo que a concessionária usa um fator de potência de 0,92. Ok? Então vamos utilizar esse exemplo aqui, porque esse exemplo é o mais comum que nós utilizamos em cálculo de disjuntores para uma residência, por exemplo.
Nós precisamos achar a corrente, e baseado na corrente, nós conseguimos achar o valor do disjuntor. Então, vamos fazer essa conta aí. Então, vamos lá. A nossa fórmula para corrente, para achar esse valor da corrente, né, que é o primeiro passo que nós precisamos fazer, é pegar o valor da potência, né, e dividir pela tensão vezes o fator de potência. Nós vamos utilizar essa fórmula aqui, porque eu estou falando que é 127, então 127 eu considero como carga monofásica. Então, a corrente aqui vai ser 8.000, né, que 8 kW é a mesma coisa que 8.000, dividido por 127 vezes 0,92. Achando esse resultado aqui, vamos encontrar 68, arredondando 47. Ou seja, essa casa com tudo ligado, o condutor de entrada vai estar com 68,47 amperes. Tudo ligado, tudo funcionando nessa casa. Então, qual seria esse disjuntor? 80 amperes? Como essa casa não tem reserva, nós poderíamos considerar o de 70, ok? Porque aqui não tá sendo falado se... ok? Aqui, e mesmo assim, vou falar uma particularidade aqui. Qual é a possibilidade de nós utilizar a potência instalada, a potência máxima mesmo? Por exemplo, quantas tomadas tem na casa de vocês? Será que tem, vamos dizer que tem 10 tomadas. As 10 estão sendo utilizadas ao mesmo tempo, por mais que seja agora de noite, que é onde a gente consome mais energia? Não. Né? Então, pode ver que potência instalada é uma potência máxima, tudo o que tem na sua residência. Então, por isso que eu estou dizendo que nesse caso aqui, o disjuntor de 70 amperes é o recomendado. Tá? Porque não está sendo falado sobre reserva de potência. Tá? Reserva de potência, quando vocês estiverem vendo, não sei se é instalações elétricas ou é projetos elétricos. Eu vi lá na grade de vocês que vocês vão ter um módulo com esse nome aí. Lá ele vai falar sobre reserva de carga. Tá? Então, veja que o valor da corrente é bem elevado para... Bem elevado não. Esse valor de corrente é o valor que nós vamos achar utilizando essa fórmula aqui da potência monofásica. E vamos fazer a mesma conta
para fazer um comparativo, né? Utilizando 220, vamos dividir essa casa aí, em vez de monofásica, para uma rede bifásica. Então, vamos calcular com 220. Para quanto que vai essa corrente agora? O meu deu 39,52, baixou demais, né? Positivo. Então, o que isso significa, né? Deixa eu escrever aqui para os colegas que também ainda não fizeram aqui. Essa fórmula aqui vai ficar 8.000, em vez do 127 vai ficar 220. A resposta 39,52. 39,52. Aí sim eu vou concordar com o colega. O disjuntor de 40, o colega pode estar pensando, né? Seria o ideal para atender. Só que como esse de 40 amperes vai estar muito em cima desse valor de 39, se não me engano, existe o de 45. Se não existir o de 45, vai ter que ser o de 50. Ou seja, agora com duas fases, eu consigo uma corrente bem menor para alimentar essa mesma carga elétrica. Tá? Só lembrando, né? Alguém perguntou, isso muda a conta de energia? Não, não muda porque o 8 quilowatts continua constante, tá? O que está mudando aqui é o disjuntor, o cabo que eu vou utilizar. Por exemplo, esse de 68 amperes, com certeza, ou é um cabo 16 ou é um cabo 25. É porque eu não lembro de cabeça aqui, mas eu acredito que seria um cabo 16 aqui em cima. Se for em 220, um cabo 10 milímetros já estaria atendendo essa rede elétrica aí. E vamos fazer agora, vamos considerar que essa carga agora não é mais 127 monofásica. Agora é uma rede trifásica, ou seja, vai utilizar a fórmula trifásica em 220. Agora, a fórmula que nós vamos utilizar é da fórmula da potência trifásica, que é tensão vezes corrente, vezes o fator de potência, vezes a raiz de 3. Ou seja, é a repetição da fórmula de cima, acrescentada aqui dentro desse parênteses, né? Deixa eu apagar aqui. Caramba, se o meu tiver certo, baixou mais ainda. Vai baixar sim. Deixa eu pegar uma água e é o tempo que os colegas também fazem a conta deles aí.
Vamos só, quanto que deu aí a resposta aí? 22,82 o meu. Isso mesmo, igual o meu. Positivo, a resposta é essa mesmo. Ou seja, vai colocar 8, né, aqui na potência, a tensão continua 220, fator de potência 0,92, e agora apareceu a raiz de 3 para agregar aí na nossa conta. Então, essa resposta aí na trifásica, 22,82 amperes. Cairia agora com um disjuntor de 25. E um cabo de 4 milímetros. E um cabo de 4 milímetros, positivo. Ou seja, eu acredito que podia ter ficado confuso aquela explicação lá das 3 fontes, né, que eu coloquei, mas quando eu tenho uma só fonte, eu tenho uma corrente muito elevada para contribuir, ou seja, essa fonte sozinha, ela tem que alimentar toda a carga dessa residência, por exemplo. Com 2 fontes, ou seja, com duas fases, agora eu tenho 39,52, ou seja, eu estou com 2 fontes intercalando, eles estão alimentando a mesma carga, mas agora com contribuições diferentes. E com a terceira fase, 3 fontes, essa corrente ela fica dividida nas 3 fontes e eu consigo obter um valor menor utilizando 3 fases. Ok? Isso daí poderia explicar o seguinte: o ideal seria que todas as casas fossem alimentadas por uma rede trifásica. Nós teríamos uma quantidade de condutos menor, uma corrente menor também. E por que não é feito dessa forma? Porque nem a carga trifásica, uma alimentação trifásica, ela já é um pouco mais cara, né? Ela demanda mais cabo, mais uma proteção melhor. Então, o que a concessionária faz? Ela recomenda que tipo de fase, em que fase você vai ficar conectado. Ou seja, você vai ficar no neutro e na primeira fase, neutro e na segunda casa, neutro e na terceira casa. Então, o que acontece? Há uma distribuição por fase, para você não sobrecarregar o transformador da distribuição em, em uma única fase. Então, a concessionária ela tem que ir distribuindo a alimentação da residência por fase. Ok? Então, esse comparativo de fases é o comparativo que eu quis trazer para vocês entenderem essa parte aí, né? De quanto mais fases eu tenho numa distribuição, menor vai ser a minha corrente. Só não esquecendo, né? Nós estamos utilizando uma carga de 8 kW. Não vai interferir no valor da conta de energia, tá? Só não pode esquecer desse detalhe aí. Ok? Vou colocar agora aqui na tela, enquanto alguns colegas estão copiando, uma tabela aqui da Eletrobras. Deixa eu só colocar aqui. Só um momento, por favor.
Achei. Vou colocar agora aqui. Ó. Por exemplo, existe uma tabela pronta. Eu vou apagar aqui rapidinho, por favor. Essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui é o que a Eletrobras utiliza na distribuição monofásica, sabendo qual é a carga instalada de uma determinada residência. Por exemplo, eu tenho 1.270 watts. Ele já diz que o disjuntor deve ser um de 10 milímetros e um condutor de 4 milímetros. E essa tabela vai até 10 kW, 10 mil watts. Ó, aproximadamente o mesmo disjuntor que a gente achou de 70, ó, e um condutor de 16. Então, bateu com a nossa conta que a gente fez na primeira. E foi um disjuntor de 70 com um cabo de 16 que eu tinha comentado. E se a instalação for bifásica? Também existe essa tabela. Só um momento. Está aqui a tabela bifásica. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vou já falar essa parte aí. Beleza, pessoal? Então, essa parte aqui é só para vocês saberem que existe essa parte também tabelado. Olha a nossa carga de 8 kW. Eu falei que seria um disjuntor de 45, se não existiu de 45, seria o de 50, né? A concessionária está recomendando o de 50. Beleza? O colega aqui está pedindo para tirar dúvida sobre o cálculo de espiras, né? Que é um dos itens da lista. Então, vamos lá. O cálculo lá das espiras, colega, é um transformador, né? Ele tem a parte de entrada. Tem a parte do secundário. Tem aqui a parte do secundário. Lembrando, né, o que é espira? São as voltas que a bobina faz aqui dentro desse transformador. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Vamos supor que aqui na entrada tem 480 volts. Nós vamos alimentar uma carga aqui de vou colocar 1.200 watts. E vamos dizer que aqui tem 500 espiras, as 500 voltas no primário. E o secundário tem apenas 150. Ok? Eu quero saber qual é a corrente que está alimentando essa carga aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós temos que saber qual é a tensão, né? Quantos volts tem aqui em cima. Como que eu vou calcular? Eu tenho tensão de entrada, quero saber qual é a tensão de saída, mas foi fornecido que tem 500 espiras no primário e tem 150 espiras no secundário. Então, para saber se do secundário, que é o VS, que nós queremos saber, existe uma fórmula que é número de espiras
do secundário, que é esse 150, dividida pelo número de espiras do primário, que é esse 500 aqui, multiplicado pela tensão do primário, que nesse caso aqui, 480. Então vamos fazer esse primeiro passo. Esse VS, que é a tensão do secundário, é o quanto eu quero, é o valor que eu quero saber. Então como que nós vamos calcular? VS, que é a tensão do secundário, que eu quero saber. Número de espiras do secundário. Número de espiras do secundário é esse 150. Então nós vamos colocar 150 dividido pelo número de espiras do primário, que é o 500. Então essa conta aqui, 150 dividido por 500 vezes o 480, que é justamente a tensão do primário. Deixa eu fazer essa conta aqui. Vai dar 144. positivo, 144. Então, é esperado que dê 144, porque, primeiro, se eu tenho mais espiras no primário do que o secundário, então o que vai acontecer? Eu vou ter um campo magnético aqui dentro, de um para o outro, só que como só tem 150 espiras, ele não vai conseguir, digamos, transferir esses 480. Ele vai transferir só um proporcional à quantidade de espiras. Por isso que é esperado que, como tem menos espiras no secundário, significa que eu vou ter uma tensão menor no secundário. Ok? Então, para calcular a corrente agora do secundário, né, é aquela fórmula da potência que nós conhecemos. Potência potência dividido pela tensão. Não foi falado o fator de potência, né? Não foi falado o fator de potência. Então, se não foi falado, nós vamos considerar fator de potência 1. Tá? Por isso que os primeiros exercícios que eu estava fazendo até a semana passada, eu só falava potência dividida por tensão. Ferro elétrico, chuveiro, essas coisas. Tudo era fator de potência 1. Indiretamente, o fator de potência estava aqui também. Só que como o valor dele era 1, não estava aparecendo aqui nas nossas contas. Ok? Então, essa corrente vai ser os 1.200 dividido pelo 144 que nós achamos aí. E 200 por 144 vai dar 8,33. Que é a corrente que está sendo alimentado aqui, essa carga. 8,33 amperes. Professor, Pode perguntar. no exercício o senhor também pede a corrente no primário, né? Como que a gente vai saber a corrente do primário se ele não tem a potência, né? Explica pra gente aí Não, como que a gente resolve essa parada aí. verdade, não tem corrente, não tem potência no primário, né? Para vocês calcularem. Mas, se vocês lembrarem, eu falei assim, ó, que a fórmula para achar a corrente no primário é a mesma de achar a tensão no secundário, só que substituindo a corrente. Ou seja, a corrente do primário
A corrente do primário vai ser a relação das espiras, NS, NP, número de espiras do primário, sobre o número de espiras do... Opa, ao contrário. Número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário, vezes a corrente do secundário. Por isso que no exercício que eu estou colocando, vocês primeiro vão achar tensão, e achando tensão vocês vão achar a corrente, e depois que vocês acharem a corrente, vocês vão achar a corrente do primário utilizando essa mesma fórmula aqui do lado esquerdo, aqui em preto. E fazendo essa conta aí, vai dar 2,49 amperes. Veja se vocês conseguem achar esse mesmo resultado aí também. Conseguiram achar? Conseguiram compreender como que tá funcionando essa fórmula aí? Positivo. Ou seja, você vai primeiro utilizar a fórmula da tensão para achar a tensão do secundário. E a corrente do primário é a mesma fórmula, só que utilizando corrente. Se você pegar esse valor de 2,49 e multiplicar por 480, né? Na verdade, aqui teve uma aproximaçãozinha, né? 2,499, né? Porque aqui é 8,33, né? Mas essa aproximação aqui, vamos colocar 2,5. Ok? Aí faz o cálculo da potência, a potência do primário, que é a potência tensão vezes corrente. Multiplicando esse 480 vezes 2,5, nós vamos ter os mesmos 1.200 watts de potência. Compreendido aí essa parte aqui das espiras? Acho que foi o Rodrigo que perguntou isso daí. Positivo, você já deu praticamente a resposta das perguntas. Não, tranquilo. Estava meio perdido, mas agora você me achar. Não entendi aí a pergunta aí. Não, tá tranquilo. Estava perdido, mas começou a me achar. Beleza. A parte que eu perguntei, não sei, eu não lembro se eu coloquei qual foi o fator de potência ou qual é o carregamento, né, que eu coloquei do transformador, né? Eu acho que tem uma questão assim. Vou utilizar esse mesmo exemplo aqui. Tá? Vou apagar aqui para não ficar muito confuso aqui em cima. Vou deixar só as respostas que nós já achamos. O que eu quero dizer com carregamento, né? Eu acho que está assim na questão, numa das questões da lista de exercício. Vocês já devem ter ouvido falar que, se não ouviram, vão saber agora, né? Existem transformadores de 112,5 kVA,
de 250 kVA, 300 kVA, 75, 45, existem vários valores de transformador. Então, todo transformador, ele possui uma potência máxima, né? Ou seja, a potência de fabricação, ou seja, o quanto aquele transformador pode fornecer de potência. Só que, o que isso significa? Que a partir do momento que eu ligo um transformador de, por exemplo, 3.000 VA, lembrando que transformador usa potência aparente como referência, tá? Então, vamos supor que esse transformador aqui que eu estou mostrando nesse exercício aqui seja um transformador de 3.000 VA. Sendo que desses 3.000 VA, eu só estou utilizando o que eu coloquei no exercício, 1.200. Então, vai existir um fator chamado fator de carregamento, que também é calculado igual o fator de potência. Ou seja, qual é o fator de potência desse transformador de 3.000 VA, sendo que ele só está utilizando 1.200 watts. Ou seja, eu vou dividir a potência ativa, que é os 1.200 que eu estou utilizando, pela potência aparente, que nesse exemplo que eu estou colocando, é os 3.000 VA. Ok? Então, vamos fazer esse cálculo aí para ver qual é o fator de potência para esse transformador que está utilizando 1.200 watts, sendo que ele é de 3.000 VA. Aqui na minha conta, deu 0,4. Ou seja, eu estou utilizando apenas 40% da carga desse transformador aqui. Professor, só uma dúvida. Pode perguntar. Lá no exercício o senhor colocou kVA, então eu tenho que multiplicar por 1.000, né? É isso? Isso. Ah, beleza. A outra coisa aqui, os transformadores 110, 220, que vende aí no comércio, que, se não me engano, tem de 1.600, 300 VA, ele tem um fator de potência muito baixo, em torno de 60%, 70%. Ou seja, se você comprar um transformador de 1.200 VA, por mais que seja 70%, eu vou colocar 80%, na verdade, ele vai utilizar 960 watts. Por isso que aqueles transformadores 110, 220, que vende por aí, ele não utiliza aquela potência máxima que está escrita na embalagem dele. Ok? Então, o que eu quero passar com essa ideia aí? Lembra que a concessionária, ela fornece potência aparente, né? Ela fornece potência aparente. Se eu tiver um transformador com uma potência muito elevada e pouco consumo, eu estou tendo desperdício de energia utilizando esses transformadores dentro da nossa casa, por exemplo. E na indústria, é pior ainda, porque na indústria, eles são cobrados tanto pela potência ativa, né, que é aquela parte de baixo, né, daquele triângulo, como pela potência reativa, que é a parte lateral.
E a empresa, a concessionária, ela fornece potência aparente. Então, numa residência, o que vai implicar? Vai ter perca de energia, vai pagar mais caro, está utilizando uma potência aparente maior do que o necessário. E a indústria, ela é cobrada tanto pela potência ativa, quanto pela potência reativa. Ok, senhores? Mais alguma dúvida aí nessa parte aí? Ok, professor, o senhor fez até a 9, eu vou ter que perguntar a 10 agora, que no caso Não ela desse jeito não. não, é só para ter uma ideia, que ele fala que a energia caiu de 13,8, né, que é o normal da concessionária, caiu para 6,9. Aí no caso, então, a gente só vai substituir o 13,8 pelo 6,9 na fórmula, né, para descobrir a nova tensão, né, no secundário. Isso, porque você pode observar que a fórmula, né, a fórmula do secundário, ela está dependendo aqui da potência que está na... Desculpa, potência não. A tensão do secundário, ela depende diretamente da tensão que está aqui no primário. Positivo. Tá? Então, essa fórmula aqui explica aquela... Até acho que o Josivan não tá na aula, ainda não vi, pelo menos o nome daqui, mas foi até aquele exemplo do sítio que eu falei, olha, o sítio está com um transformador com uma tensão mais baixa do que deveria, né? Então eu vou mudando a relação de espiras que tem lá, para poder adequar a tensão que eu quero no secundário. Ok? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, qual seria essa relação aqui? Se eu tiver 480, 45%. Vamos dizer que eu tenha 200 espiras aqui. Não, acho que tem que ser 180 por 500. Vamos fazer essa conta aqui, vou até apagar aqui para a gente fazer essa prática de exercício aqui. Eu vou apagar aqui. Em vez desses 150 espiras, vamos utilizar os mesmos 480. Vamos colocar agora 250. Qual vai ser essa tensão do secundário agora? $240 volts? Positivo, 240 volts. Então, esse 240 volts só foi possível porque eu mudei a quantidade de bobina, de espiras no secundário. Então, lembra, vou apagar aqui geral. Vou apagar aqui geral. E vou considerar aqui no primário, ó, eu tenho uma bobina completa. Eu tenho uma bobina completa. Só que eu tirei um pedaço aqui
tirei mais um pedaço aqui. E tirei mais uma ponta aqui. E ligando aqui nessa primeira, eu tenho 300 espiras. Vamos dizer que aqui na segunda, vou chamar isso aqui de posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. Na posição 1, tem 300 espiras, ou seja, estou utilizando o total das espiras. Na posição 2, agora tem somente 280. Na posição 3, 275. E na posição 4, vamos dizer que tenha 265. Ok? E aqui no secundário, eu tenho uma quantidade fixa. Eu tenho uma quantidade de 100, vamos fazer aqui uma relação, 180. Ok? Eu comentei lá no exemplo lá do sítio, né, que essa tensão de entrada, se não me engano, eu falei que era 7.960. Só que como eu tô fazendo esse exemplo aqui de cabeça, vai dar um valor diferente do que eu falei no sítio, tá? Mas o objetivo vai continuar o mesmo. Qual vai ser a tensão no secundário se tiver na posição 1 e eu mudei para a posição 3? Ou seja, tensão do secundário quando está na posição 1, tensão do secundário quando estiver na posição 3. Sabendo que o transformador é alimentado com 7.960 volts. Vou escrever aqui a resposta e vamos conferindo se vocês conseguem achar o mesmo valor. Quando ele está na posição 1, que ele está utilizando as 300 espiras, a minha resposta foi de 859,68. E quando ele foi para a posição 3, 937,83. Conseguiram achar esses mesmos valores? Ou deu valor diferente?
Professor, deu muito diferente. É muito diferente? Vamos fazer então juntos aí. Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu multipliquei 2 vezes aqui. Eu que fiz errado. Então, vê se deu 4.776 a primeira aí. Foi isso aqui que você achou? Foi. 4.776. Isso. Na verdade, eu multipliquei 2 vezes aqui. Eu pensei que eu não tinha colocado. Eu multipliquei 2 vezes na minha conta. E o outro deu 5.210. Exato. Beleza. Então, os demais que estão assistindo conseguiram chegar na mesma conta? Ou chegaram perto? Tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Então, quais são os 2 fatores, né, que influenciam na tensão, aqui na tensão do secundário? O primeiro fator, né, na verdade, a proposta do exercício é não só fazer a conta e achar, né? Eu quero que vocês enxerguem essa parte aqui. O primeiro fator, tensão de entrada. Se a minha tensão de entrada mudar, a minha tensão do secundário, ela vai mudar automaticamente, sem sombra de dúvidas. E o segundo fator que modifica a tensão do secundário é quando eu modifico a quantidade de espiras que estão ligadas no transformador. Isso aqui é o que a concessionária faz quando chama mudança de TAP. Ou seja, o 13.8 continua 13.8, ele não muda. Então, o que a concessionária faz quando está tendo problema de alimentação? Eles vão lá no transformador e mudam o TAP, eles mudam a posição de ligação das espiras. Então, vocês veem aqui nesse exercício que eu propus. Na posição 1, estava com 4.776 volts. Mas, por motivo, foi necessário mudar para a posição 3. Então, na posição 3, a tensão subiu para 5.210. Eu só fui no transformador, tirei ele da posição 1, liguei na posição 3. Eu fiz uma mudança de TAP. Isso aqui a gente faz muito na distribuição rural. Quando está em sítio e precisa de 220 e o 220 está com 200 volts, por exemplo. Então a gente vai lá no transformador e muda a posição do TAP. Ok, pessoal? Então essa... Para ficar 100% mesmo, só se a gente pegasse um transformador mesmo, para a gente ver tudinho. Ficar 100%, né? Ficar bem prático, né? Mas eu acho que vocês ainda vão ter sim, colega. Tem uma matéria... Essa parte que eu estou falando aqui é mais a parte geral, né? Que esse meu módulo aqui, vocês viram que eu tratei desde o início de corrente, né? Desde o campo elétrico, né? Da carga elétrica, desculpa. Fiz a explicação lá da questão de que a gente não precisa nem encostar no cabo, né, para sofrer indução elétrica, né, até essa parte aqui de transformadores, ou seja, eu tive que dar uma introdução de transformadores. Então, esse módulo aí foi bem abrangente aí nessa parte aí. Aí a parte final que está faltando aqui na revisão é a parte de motores. E também nós temos motores monofásicos e trifásicos. Lembrando, né, que o motor
potência de um motor também vai ser a mesma fórmula da potência de um equipamento monofásico, só que agora ele tem um terceiro item, mais um item, quer dizer, na verdade, que é esse rendimento. E na potência de motores trifásicos, vai aparecer a raiz de 3 e mais esse índicezinho aí de rendimento. Eu estou colocando PF, mas é porque lá na usina nós utilizamos fator de potência escrito em inglês, por isso que toda vez eu estou escrevendo PF. Mas é fator de potência, FP. Ou seja, do lado esquerdo, monofásico, do lado direito, trifásico. E esse rendimento também vem informado lá na placa do motor. E essa letra de rendimento é o que seria a potência mecânica, né, a potência utilizada pelo motor para fazer trabalho, dividido pela potência elétrica, né, o quanto de energia ele está utilizando para poder transformar em potência mecânica. Ok, senhores? Eu acredito é melhor dar uma pausa nesse ponto aqui, antes de motores, para vocês conseguirem fazer essa lista de exercício, né, que eu acho que a explicação foi até antes de motores. E na aula seguinte a gente continua tratando mais aqui sobre motores e placa de motor também. Ok? Aí eu tenho se mais algum colega tem mais algum questionamento, mais alguma pergunta aí para fazer. Boa noite, então. Tá, beleza, irmão? Eu só não vou entrar de novo aqui nessa Não, tranquilo, parte, professor. Boa para a gente não ficar confuso aí nas fórmulas e na explicação. Aí amanhã a gente trata uma revisão só sobre motores, para ficar bem clara essa parte aí, tranquilo? Professor, só mais uma dúvida. Boa noite aí, moçada. Pode perguntar aí. A corrente elétrica no primário é baixa mesmo, hein? Positivo, lá é baixa. Quem é alta de corrente é o secundário. Beleza, valeu, professor. Ok? Beleza, irmão. Boa noite aí para vocês. Até amanhã. Boa noite.